pela manifestação do poder de Deus. Aleluia, eu creio que já está sendo grande manifestação do poder de Deus. Almas que temos clamado, temos orado, Deus manda. Deus está mandando as almas. Paulo escreveu: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento quem dá é Deus. Nós plantamos orando, regamos, instruindo na palavra, mas o crescimento vem de Deus. Atos capítulo 2, do 42 ao 44, no 3. 1, 2, 3. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações. E em toda a alma havia temor, e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em... Oh, glória a Deus, maravilhoso Deus e eterno Pai. Na tua presença, mais uma vez, grato a ti, Senhor Jesus, se adorar o teu santo nome nessa noite, Pai amado. Senhor Jesus, que seja de todo o coração a nossa entrega, meu Pai. Que possamos te adorar em espírito e em verdade e ser um servo valoroso, um obreiro valoroso na tua presença, meu Deus. Fale conosco nessa noite, nos renova, Pai amado, a cada dia, nos dê força para continuar firme na caminhada no Evangelho e sabemos que ela nos levará ao céu. Aleluia, te entrego esse trabalho em tuas mãos e quem crê, diga aleluia. Obreira Gerlane na direção do trabalho. Glória a Deus. Mais um culto de ensino na presença do Senhor. Até aqui o Senhor tem nos ajudado a caminhar com força. Amém? Estarei chamando o ministério da harpa para estar louvando e adorando o nome santo do Senhor. Iremos estar louvando o hino 171. Cento e 71. Pecador andava sem Jesus, não tinha esperança nem divina luz. Hoje sou remido, Cristo me salvou, com seu sangue me lavou. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. O Consolador já veio em mim morar, a palavra santa veio iluminar. Quero ser guiado por tão clara luz, a Cristo me conduz. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve no céu descerá e consigo então me levará. Jesus amado, vem sem demorar. Eu estou ansioso pra no céu entrar. Vem sem mais tardança, faz raiar a luz. Ora vem, Senhor Jesus. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Pecador gozar a salvação,
Venha Cristo hoje receber perdão. Cristo te aceita, pobre pecador, nos seus braços de amor. Que amor me concedeu Jesus, gozo santo e celeste luz. Cristo breve do céu descerá e consigo então me levará. Glória a Deus, aleluia. Louvado e exaltado o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Iremos estar louvando agora o hino 46. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome santo do Senhor. Perdão real vos entregou o rei, a vós soldados seus, corajosos, pois em tudo defendei, marchando para os céus, com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Eis formado já os negros batalhões do grande usurpador. Declarai-vos hoje, bravos campeões, avante sem temor. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Quem receio sente no seu coração e fraco sem mostrar, não receberá o eterno galardão que Cristo tem pra dar. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Pois sejamos todos a Jesus leais e seu real perdão. Os que a minha batalha sempre são fiéis, com ele reinarão. Com valor, sem temor, por Cristo prontos a sofrer, bem alto erguei o seu perdão, firme sempre até morrer. Aleluia, glória a Deus. Louvado e exaltado seja o nome santo do Senhor. Seu ministério agradece a oportunidade em nome de Jesus. Quem está disposto a sofrer por Cristo, junto a Ele, para podermos ganhar o nosso galardão, quando Ele voltar para buscar a sua igreja, amém? Assim estarei chamando a missionária Célia para estar falando a palavra inicial. Oh, glória a Deus. Logo em seguida, nossa irmã Raniele. Aleluia. Salve a amada igreja com a paz do Senhor. Amém. Amém. Tão bom, né, estarmos na casa do Pai para adorar, porque só Ele é digno de toda adoração. Gostaria que os irmãos abrissem lá em Mateus 18, 1. Aleluia, Jesus.
Naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizeste como uma criança, de modo algum entrará no reino dos céus. Portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E qualquer que receber em meu nome uma criança, tal como está a mim me receber. Senhor Deus, Pai querido, estamos, Senhor Deus, na tua casa, meu Deus, para te agradecer, Senhor, pela tua bondade, Jesus, pela tua graça, Senhor Deus, que o Senhor tem, Senhor Deus, colocado os olhos em nós, Senhor Deus, e nos protegendo, Senhor, cada dia, Pai. Ó Deus eterno, Pai querido, estamos aqui, Jesus, para te adorar, para aprender, meu Deus, mais de ti, Senhor. Ó Jesus, toma, meu Deus, o teu povo nas tuas mãos. Pai, Senhor Deus, vem abrir os nossos corações, Jesus, para que nós venhamos, Senhor Deus, aprender e colocar em prática, Senhor Deus, tudo aquilo que o Senhor tem nesta noite para nós, Pai. Senhor Deus, eu te peço, meu Deus, pela tua igreja. Pai querido, vai dando ânimo, Senhor Deus, àqueles, Senhor Deus, que estão desanimados. Vai curando, meu Deus, aqueles que estão enfermos, Senhor. Vai libertando, meu Deus, o teu povo, Pai. Senhor Deus, eu te entrego, meu Deus, a ruda dos vinhos nas tuas mãos, Senhor Deus. Cuida, Senhor Deus, desse povo. Vai dando eles sabedoria. Vai dando eles entendimento, Pai, para que eles venham, Senhor Deus, saber que só o Senhor é Deus. Pai, também eu te entrego, Senhor Deus, o anjo dessa igreja, Pai. Que o Senhor possa vir dar a eles sabedoria, meu Deus, para conduzir o teu povo. Ó Senhor Deus, assim eu te peço, Deus, e já te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nossa obreira Raniede será com oportunidade para estar adorando o nome santo do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Comente, irmãos, com a paz do Senhor. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Gratos somos ao Senhor por mais uma oportunidade de podermos adorar. Por mais uma oportunidade de poder entregar o nosso coração, nos derramar na presença do Senhor. E nesses dias o Senhor tem falado muito comigo acerca da adoração, acerca de nós aprendermos a louvar ao Senhor em meio a todas as circunstâncias e a cada momento e a cada segundo do nosso dia. Que vocês nesse momento possam louvar o Senhor, se conectar também com o Altíssimo. Tentando entender o significado de um adorador. Me pego pensando como expressar a minha adoração a ti, Senhor. Aí o Senhor fala bem assim conosco: filho, não tem segredo para me buscar. Não existe hora e nem lugar. A todo momento eu estou pronto a te escutar. Oh, meu Deus, sei que estás aqui, estou sentindo, estás entendendo o meu gemido. Me ensina a te adorar. É adorar quando Deus não responde. É adorar quando a dor te consome. Adorar a mim acima de tudo. É adorar no dia do luto. Adorar a Deus no vale ou no deserto. É adorar sem amigos por perto. Adorar a Deus sem qualquer recurso. É adorar a Deus quando lhe faltar tudo.
te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então adorarei. Adorarei, Senhor, mais uma vez te adorarei. Fui chamado pra adorar, então adorarei. Sou adorador, foi assim que Deus me fez, então te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Ninguém vai me calar, te adorarei. Está em meu DNA, te adorarei. Ainda que tirarem minha vida, quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. Quando chegar aí no céu, te adorarei. Te adorarei, te adorarei. E quando chegar aí no céu, te adorarei. Você está disposto a viver aquilo que você canta? Será que aqui a sua adoração ela realmente é real? Se você fosse olhar a letra de cada louvor que nós louvamos, você se disponibilizaria para viver tudo isso? Adorar em meio à luta, adorar em meio à prova, adorar quando não há amigos. Senhor, mais uma vez estou aqui. Desejo te adorar com tudo que há em mim. A minha vida coloco em teu altar. Estou disposto a tudo entregar. É digno de toda glória, louvor e adoração. Entrego meu coração. É digno de toda glória, louvor e adoração. Te entrego meu coração. Meu coração. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Se você está disposto a ser um verdadeiro adorador, então não perca a sua oportunidade de estar adorando, porque foi o momento que você escolheu para estar na casa do Pai, adorando o nome santo do Senhor Jesus, amém? E para este momento estarei chamando o diácono Ramon para estar fazendo um momento ofertório, e logo em seguida a nossa pastora Yasmin estará louvando e adorando o nome santo. Aleluia, oh glória. Mais uma vez eu cumprimento a igreja com a paz do Senhor, amém? Oh glória, aleluia. Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, se alguém... E Jesus dizia a todos, se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome cada dia a sua cruz e siga-me. Aleluia. Lendo a palavra de Deus, eu descobri que só preciso de duas coisas para ir para o céu, benção. Só duas só. É renúncia e obediência. No momento ofertório, no momento de dízimo e ofertório, você vai dizer não para o seu orgulho, você vai dizer não para o que você pensa, você vai dizer não para o inimigo, porque o inimigo não quer que você venha aqui e seja obediente à voz de Deus, porque ele sabe que a sua obediência é que vai trazer as bênçãos de Deus para a sua própria vida. Aleluia. E muitos não têm dado ouvido a isso. Tem crente que se acha muito sabido, tem uns que se acham sabido demais. Eu não concordo. Mal ele sabe que o que vem para ele, que o servo que é fiel a Deus, as bênçãos que vêm é direcionada pelo próprio Deus. E isso não vai distanciar, isso não vai envaidecer, é crescimento para o reino. Aleluia. E ser fiel a Deus é isso. É ter as bênçãos do Senhor vem até a gente. Você não precisa estar correndo atrás das bênçãos. Ela vem até você. Aleluia.
E se os da casa não der ouvido, Deus usa de fora. Esses dias, Benção, ele me pediu para comprar um negócio na Maximart. Aí eu tinha uma entrega lá no Sobralém, né? Aí eu liguei pro cliente. Ó, tem uma entrega pro senhor. Ô, amigo, eu tô aqui na Maximart. Eu falei, rapaz, eu tenho que ir aí, eu vou levar essa encomenda aí. Deixei pro final. Cheguei lá, ele me deu 5 euros. Foi um material para trazer para a igreja. A conta. Não é Deus? É os mínimos detalhes, Deus cuida. Se os da casa não obedecer, ele vai usar de fora. Mas aqui eu creio que tem crente obediente à voz de Deus. Amém? Quem crê, diga amém. Vamos orar. Maravilhoso Deus e eterno Pai, aqui está a tua igreja, Senhor, que irá dizimar, que irá ofertar na tua presença, meu Deus. Que seja de todo o coração, meu Senhor, que o Senhor nos guie em todo o tempo, guie as nossas finanças, guie os nossos passos, meu Deus. Senhor Jesus, é o Senhor que tem nos contemplado, é o Senhor que tem nos sustentado cada dia, meu Senhor, cada manhã que levantamos para trabalhar, meu Senhor Jesus, é o Senhor que tem nos sustentado, nos dado saúde, que possamos ser gratos a Ti em todo o tempo, meu Deus. Isso é o que eu te peço e te agradeço. Amém. Aleluia. Cumprimenta a igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Planos frustrados, dias nublados, me pergunta por que foi que eu sonhei. Mar agitado, tempo fechado, já não faz sentido a rota que eu tracei. Mas o dono deste mar também é meu dono. Ele não me abandonou, eu sei, está me ensinando. Me ensinando a depender, me ensinando a confiar e até a perceber. Não é hora de parar, não parar de avançar, mas parar para lhe escutar e entender que lá de cima minha rota ele vem e altera o caminho e dá rumo ao barquinho, e assim me guiará ao lugar seguro, a calmaria. Tenho a promessa de quem não erra, que do outro lado sim eu chegarei. Estou sozinho, tenho comigo a quem nada lhe resiste, pois é rei. Sim, o dono desse mar também é seu dono. Ele não te abandonou, eu sei, está te ensinando. Te ensinando a depender, te ensinando a confiar e até a perceber. Não é hora de
barquinho e assim te guiará ao lugar seguro. A calmaria, a calmaria, a calmaria. Aleluia, agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus, que Deus continue abençoando a vida da nossa pastora. Só Deus pode nos guiar. É Ele que traz a paz que nós tanto precisamos. Se nós permanecer firme na presença dEle, nós vamos alcançar a nossa vitória, amém? Assim aqui eu agradeço a minha oportunidade, agradeço os irmãos que me cooperaram com o culto de hoje. E assim eu passo a oportunidade para o nosso pastor. Glória. Aleluia. Saúde, amada igreja, com a paz do Senhor Jesus, amém? Saúde, amada igreja também que está cultuando juntamente conosco através das redes sociais, com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Hoje, terça-feira, culto de ensino da palavra de Deus, e nós sabemos que aquele que não senta para aprender não está apto a levantar para ensinar. E aqui tem verdadeiros guerreiros, missionários na casa de Deus para aprender mais da palavra do Pai e conhecer a nossa essência, a nossa identidade, porque sabemos que neste mundo nós estamos de passagem, então temos que conhecer mais da Escritura, mais do nosso Pai, mais da nossa morada. E hoje é o melhor dia, sentar para aprender da palavra de Deus, para nos demais cultos nós contemplarmos o poder e a manifestação de Deus sobre a tua vida, sobre a tua parentela e sobre a tua casa. Hoje eu creio que Deus, Ele tem uma palavra forte para a minha e para a sua vida. Por isso, abra o teu entendimento para aquilo que Deus, Ele quer fazer neste lugar. Meus amados, quinta-feira, culto de intercessão. Nós temos clamado no ano de 2026 para que a manifestação do poder de Deus ela venha acontecer no nosso meio. Para isso, vamos estar aí colocando este propósito, esse desejo. Quinta-feira é quinta-feira de milagre, é quinta-feira de promessa na parte de Deus. Se assim você crê, assim acontecerá. Por isso, você que tem um pedido de oração, você que tem um propósito de oração, nos comunique, nós vamos estar aqui fazendo um momento, um fechamento, orando pela tua casa, pelos teus familiares, orando pelas causas impossíveis, porque nós sabemos que o nosso Deus é um Deus que pode operar o impossível. Por isso, toda terça-feira, às 19 horas, Escola Bíblica, nós temos aqui culto de ensino. Quinta-feira, às 19 horas, culto de intercessão. Sábado, Escola Bíblica para Todos, às 18 horas. E domingo, às 18 horas também, nosso grande culto de celebração. Para você que está cultuando conosco através das redes sociais, nós estamos aqui em Arruda dos Vinhos, Reta da Fresca, número 7, Cave. Venha ouvir a palavra de Deus, que certamente Deus tem algo poderoso para a sua vida e para a sua casa. Meus amados, dia 7 de março, vamos já ir tomando nota, nós estaremos ali louvando a Deus pelo primeiro ano da DEF de Alenquer. Então, toda a DEF Arruda dos Vinhos, vamos nos ali mobilizar para estarmos ali apoiando a nossa irmã gêmeas. Para quem não sabe, Alenquer nasceu juntamente com a DEF de Arruda dos Vinhos. Vamos estar ali apoiando o pastor Neemias e juntamente com toda a comitiva de obreiros, estaremos ali adorando e engrandecendo o nome do Senhor Jesus. Por isso, você levita, Ministério da Harpa, Ministério do Louvor, vamos estar aí nos unificando para estarmos adorando a Deus ali no dia 7. Tá bem? Também dia 15 de março, será a nossa Santa Ceia na DEF sede do Carregado, na nossa DEF de número 4. Então vai já tomando nota aí, porque Deus certamente vai operar algo extraordinário, e essa Santa Ceia está na direção da DEF de Arruda dos Vinhos, e assim eu creio que irá acontecer para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Meus amados, vamos continuar orando
uns pelos outros. Temos visto que Deus ele tem feito no início deste ano de 2026. Muitas pessoas têm se achegado, muitas famílias têm se achegado. Mas cabe agora a mim, cabe a você, estarmos em constante oração, na comunhão e no partir do pão, para amar, instruir cada vez mais essas pessoas que estão chegando e levarmos a verdadeira essência do Evangelho. Vamos sorrir quanto for preciso sorrir, vamos nos alegrar quanto for preciso nos alegrar, mas também se for preciso chorar, nós iremos chorar junto com cada um desses irmãos, porque verdadeiramente nós somos uma família em Cristo Jesus. Por isso, te peço nessa noite, se você sentiu falta de alguém neste culto, no final, no término do culto ou amanhã, envie uma mensagem, entre em contato, vamos demonstrar o nosso amor. Vamos ser discípulos e fazer discípulos, para que assim a obra de Deus, ela avança e nós viemos povoar os céus para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Louva a Deus pela vida de vocês, G, na direção deste trabalho, cada um que tem feito parte dessa obra, porque Deus, Ele opera o impossível sobrenatural, mas Ele conta com a minha e com a sua vida para sermos vasos de honra na sua presença, para Ele nos encher e nos transbordar, para onde nós chegarmos, a essência do Espírito Santo, ela venha estar conosco e transformar vidas e ambientes que Deus assim nos colocar. Sem mais delongas, nessa noite, quero convidar o professor que estará trazendo a lição dessa noite, e sabemos que na DEF, e na DEF é a Roda dos Vinhos, é culto de ensino, mas também é culto de ensino com fogo, porque nós damos liberdade para o Espírito Santo de Deus trabalhar e agir da maneira que Ele quer. Por isso, abra o teu coração, abra o teu entendimento nessa noite, para que Deus venha fazer o sobrenatural neste lugar. Pastor Silvio Nunes, neste momento, estará trazendo a lição aos nossos corações. Aleluia. A paz do Senhor, meus irmãos. Glória a Deus. Quero também cumprimentar os nossos irmãos internautas com a gloriosa paz do Senhor Jesus de Nazaré. É motivo de alegria estarmos aqui hoje reunidos nessa terça-feira para engrandecer e glorificar o nome do Senhor Jesus, porque Ele já se faz presente no nosso meio. Amém? Quero agradecer também a Deus pela vida do nosso pastor, superintendente, pastor Hércules Pires, e toda a sua família, e todos os obreiros aqui hoje reunidos, e aqueles também que estão em casa, que não puderam aqui estar, e que Deus continue abençoando em nome do Senhor Jesus. Eu também louvo a Deus pela vida do nosso pastor presidente Abraham Robson Ferreira, o nosso pai na fé. Hoje foi me dado esta oportunidade de estar falando de Deus. E uma coisa que eu aprendi e coloquei no meu coração, e é o que eu mais gosto hoje, é falar de Deus, falar das maravilhas de Deus. Porque, irmãos, antigamente eu perdia o meu tempo com muitas coisas do mundo, falando da vida dos outros, falando das coisas desta terra, e Deus me estendeu a mão. Eu não perco agora nenhuma oportunidade. Toda vez que eu vou falar, Deus sempre me dá uma palavra de Deus. E uma coisa que eu aprendi a ser obediente ao Espírito Santo e buscar a presença do Espírito Santo para quê? Para que quando eu for abrir a minha boca,
que venha sair palavras que venham edificar pessoas. Porque outra hora, Satanás usava o meu corpo, usava a minha língua, usava a minha voz para destruir famílias. E Deus me arrancou deste mal, desse lamaçal do pecado, e Ele me limpou, me purificou. Ainda nós precisamos todos os dias pedir a Deus, a Espírito Santo, e dizer para Ele que eu sou o teu vaso, me lava, me limpa, me purifica. Por quê? Porque nós pecamos 24 horas. Se você não sabe, até enquanto você dorme, você peca. A Bíblia diz que nesta terra não há um sequer justo. Não há sequer uma pessoa boa nesta terra. A única pessoa justa e boa, ele morreu. Mas ao terceiro dia, ele ressuscitou. E ele voltará para buscar os escolhidos. E tem escolhidos aqui esta noite. Você pode glorificar o nome dele? Aleluia. Então foi me dada a oportunidade de estar ministrando uma lição. A lição hoje, alguém sabe o número? Número 7. É isso mesmo? A lição de número 7. E eu confesso que eu estava estudando outra lição. E fiquei muito tranquilo. Eu estudei ela anteontem. E falei assim, tá bom. Porque era uma lição que falava de mim mesmo. Depois vocês vão ver qual é a lição. É porque fala de música. E quem gosta de música, gosta de ouvir de música. E eu estava já seguro ali naquela lição. De repente eu recebo uma mensagem assim, olha, afinal de contas não é essa lição. E aí veio a lição de número 7 de hoje, terça-feira. Quem está aqui, dá glória a Deus. Aleluia. A lição de número 7, que fala do dízimos e oferta. Uma disciplina abençoada. E quando eu abri, comecei a ler, eu falei, meu Deus do céu, quando você vai falar desse ensino, quando você vai falar dessa palavra, você vai tocar em feridas de alguém. Porque quando fala em dízimos, quando fala em oferta, irmão, fala de dinheiro. Hoje, no mundo de hoje que nós estamos vivendo. Fala de doação, fala de entrega, fala de verdade. E hoje é a coisa mais difícil de ensinar hoje. É a verdade. Uma vez eu acho que eu ministrei aqui sobre o que foi mais difícil para Jesus quando ele estava na terra. Ele pregava e ensinava, mas Jesus ele mais ensinava do que pregava. E aí eu fiz uma pergunta para o Espírito Santo. O que era mais difícil para Jesus naquele tempo? Ainda continua sendo até hoje. Era o quê? É a verdade entrar no coração do homem. É o homem aceitar a verdade. Jesus, o trabalho que Jesus mais teve foi esse. No começo ali com seus discípulos. É a verdade entrar dentro de você. Porque, irmão, a mentira, ela está tão forte, tão forte, tão forte, que a mentira, ela vem disfarçada de verdade. E quando você vai falar a verdade, na sua mente, você já ouviu tanta mentira, que você acaba falando assim, ele não está falando a verdade. Mas uma coisa eu digo para você, se você andar com a sua Bíblia no telemóvel, se você andar com a sua Bíblia no tablet, se você andar com a sua Bíblia em papel, se você tiver a Bíblia dentro da sua mente, se você tiver a Bíblia dentro do seu coração, você não vai ser enganado. Porque a Bíblia diz que o povo perece por causa de quê? Por causa da palavra, porque não tem ensinamento da palavra. E o que pode te mostrar a verdade e abrir a sua mente
e de te arrancar da escuridão é a palavra. É a palavra que cura, a palavra que liberta, é a palavra que transforma, a palavra que restaura. É a palavra, ela é o poder de Deus. A manifestação do poder de Deus vem através da palavra. E é esta palavra que Jesus, ele aplicava aos seus discípulos. E foi esta palavra da verdade, da puríssima verdade, que eu chamo de pedra preciosa, lapidada. Foi que me salvou, foi que me arrancou do mundo do mal, da mentira. Era verdade, porque eu era uma pessoa mais mentirosa do mundo. O irmão pegava tanta mentira, mas tanta mentira, que tem dia que até eu ficava admirado. Porque eu já cheguei a entrar num torneio de mentira, para ver quem é que contava a melhor mentira. E aí Deus me pega essa pessoa tão mentirosa que mentia e coloca ele só para falar a verdade. E quando eu ouço uma mentira, o Espírito Santo me dá o discernimento na hora, é mentira. Aí fala assim, olha, você vai fazer a prova agora, que ele está falando mentira, é verdade. E eu vou te mostrar que ele está falando a mentira. Porque eu vim, sabe de onde? Do mundo da mentira. Como eu tive no mundo da mentira, quando a pessoa fala mentira do meu lado, eu falo assim, já sei. Eu estava lá. Então, essa lição hoje, irmãos, se você tiver aberto aí, nós vamos ler o texto base, que está escrito assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal que dela vos advenha a maior abastança. Antes de eu entrar na leitura complementar, eu quero dizer para você, talvez hoje você que está aqui a primeira vez no culto de ensino, ou ainda você está começando no Evangelho, ou você ainda não conhece ainda, está começando a caminhar, ouvindo a palavra de Deus. A primeira ponto que eu quero deixar para você, se alguém quiser procurar, eu creio que é Miqueias, ou é 3:10, eu não sei, o ML é o quê? MI, daqui, o pastor Hércules, é Malaquias 3:10, né? É porque lá embaixo está Malaquias 3:7, pronto. Malaquias 3:10. Essa passagem, irmãos, é a passagem mais lida no momento ofertório. E quando nós aplicamos essa palavra, muitas pessoas aplicam ela de forma errada. Totalmente errada. Se nós formos continuarmos ler Malaquias 3, do 7 ao 12, que é a leitura complementar, para nós entendermos, vamos estar escrito assim, olha, lá no versículo 7. Desde os dias de vossos pais, vos desviastes dos meus estatutos, e não os guardastes. Tornai vós para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em quem havemos de tomar? Alguém tem aí numa linguagem atual de hoje, vamos ler como é que fica, para nós entendermos melhor. Malaquias. Alguém pode ler, se alguém tem a linguagem atual de hoje. Malaquias 3, versículo 7, né? Vamos colocar aqui, eu já coloquei aqui na linguagem atual de hoje. Malaquias 3, 7. Eu posso ler? Alguém tem aí?
Muito bem. Então aqui a palavra está dizendo assim: quem roubará a Deus? Aí eu te faço uma pergunta: tem como eu e você roubar a Deus? Tem como? Tem. Muitos falam assim, mas não tem como roubar de Deus. Tem. Essa passagem, esse capítulo, esse versículo, ele não foi escrito para nós. Ele foi escrito para aquele povo lá atrás, no Velho Testamento. Apesar que o livro de Malaquias é o último livro do Velho Testamento, mas foi escrito para aquela geração, não foi escrito para nós. Nós sabemos que Deus, ele criou estatutos, leis, mandamentos, ordens. E quando ele mandou fazer o tabernáculo, criar o tabernáculo, nós sabemos que dentro do tabernáculo ele colocou sacerdotes. E junto com os sacerdotes, ele colocou os levitas. Então daí você sabe que a palavra levita, ela vem, não é de louvar. Levita vem da tribo de Levi, das 12 tribos de Levi. E a palavra levita não é só subir no altar e cantar. Levita é limpar a igreja. Levita é cuidar da igreja. Então, o que acontece? Deus estabeleceu uma ordem dizendo para entregar na casa de quem? Do tesouro, na casa do tabernáculo, na casa de Deus. Para quê? Para que não faltasse. Faltar para quem? Para quem que era os dízimos? Agora eu faço uma pergunta para você. Antigamente o dízimo, ele era dado todo mês, naquela época no Velho Testamento? Alguém sabe me dizer? O dízimo, ele era entregado de 3 em 3 anos, se você for ler. O dízimo era entregado de 3 em 3 anos. Não era todo mês. E para que serviria o dízimo? E para que serviria as ofertas na casa do Senhor naquela época? Ele era para cuidar da viúva e do órfão e das pessoas necessitadas. E quem estava roubando naquela altura? Eram as pessoas que estavam entregando a oferta? Eram as pessoas que estavam roubando? Eram as pessoas que estavam levando o dízimo que estavam roubando? Não. Quem estava roubando era o sacerdote. E se você for ler e estudar, o dízimo não era para o sacerdote. Os dízimos era para os levitas e não era para entregar ao sacerdote. Quem tinha direito do dízimo? Eram os levitas. E os levitas cuidavam da casa do Senhor. Eles eram os zeladores. E era eles que dividiam o que eles recebiam do povo, as contribuições, para ajudar. Ajudar na onde? Ajudar na casa do Senhor. Aí você vai me fazer uma pergunta: por que então que nós damos o dízimo todo mês? E por que nós estamos ainda cumprindo uma ordem que foi lá no Antigo Testamento? Jesus, ele não tirou essa ordenança lá do velho, já que é novo? Não. Só que ele ensinou de outra forma. Então, quando nós formos ministrar em Malaquias, nós temos que ter outro entendimento. Eu não posso chegar aqui e ministrar a oferta e chamar as pessoas que estão aqui, que estão dizimando ou ofertando, de ladrão. Você não deu, você é ladrão. Não, você não é ladrão. Ladrão era o sacerdote naquela altura. Era ele que era. Deus estava falando para eles. Deus não está falando para essa geração de hoje. Apesar de que nós roubamos a Deus ainda. Mas não é no dinheiro. Mas não é na oferta.
Aí você faz a pergunta para mim: Deus precisa do meu dízimo? Não. Deus precisa da minha oferta? Não. Mas por que eu tenho que dar o dízimo, devolver o dízimo? E por que eu tenho que dar uma oferta? Porque Deus já te deu primeiro. E o que é o dízimo nos tempos de hoje? O que o dízimo nos ensina no tempo de hoje? Porque o dízimo naquela altura, Deus diz assim, olha, Ele diz que Ele abriria os céus, Ele daria com abundância, né? Ele diz assim, olha, trazei os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento. Tinha que haver mantimento. Para que tinha que ter mantimento na casa do Senhor? Porque Deus estava ensinando aquele povo a ser um povo de coração bom, a repartir aquilo que Deus dava para eles. Deus fazia as plantações crescerem, frutificarem. Deus que fazia tudo. Hoje, Deus faz tudo. Você joga uma semente no chão, ela germina e cresce. O que você fez? Você só jogou a semente. Até a semente foi Deus que te deu. Qual o trabalho que você tem? É só de lançar ela. Não dá trabalho de pegar ela e lançar na terra, numa terra fértil. Também você tem que saber onde você vai lançar a semente. Você não pode lançar a semente numa terra que não é fértil. Então, ele disse assim, e depois ele fala assim, olha, fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção. Nós temos que entender que quando você traz o seu dízimo para a casa do Senhor, você não traz para receber uma bênção, apesar que Deus prometeu uma bênção. Porque se você vier com um dízimo ou uma oferta alçada, talvez o Espírito Santo colocou no seu coração, mas se você vier e trazer, e já pensando em que Deus está fazendo uma troca, traz que eu vou te dar o dobro. Se você vier com isso na sua mente, eu vou levar, mas eu vou querer receber X. Esquece. E se você também tiver o seu dízimo, a sua oferta, e se você estiver com rancor no coração, com ódio, com raiva do seu irmão, Deus não vai receber a sua oferta. Não é o valor do dinheiro, mas é o valor do sentimento que você tem, que você carrega. É isso que Deus está pedindo de nós. Ele não está olhando para você, aquele que deu X de 1000, o outro que deu menos X de 1000. Mas Ele está olhando o que ele tem no coração, como que ele está entregando, de que maneira e que forma que ele está depositando na casa do tesouro. Não é de qualquer maneira que Deus recebe. A Bíblia diz que se você não estiver bem com seu irmão, que é melhor você nem colocar, não trazer. Olha como é que Deus é justo. Naquela época não existia dinheiro. E quando chegou a existir o dinheiro, a moeda, o que a Bíblia ensinava? Porque naquela época o dízimo era dado 10% dos alimentos, dos cereais. Fala até da alface, irmãos. Então eles entregavam 10% da colheita e entregavam na casa do tesouro para haver mantimentos para ajudar as pessoas. Deus se estabeleceu isso porque tinha pessoas que não tinham condições de semear, jogar semente, de cuidar da terra. Então ele fez isso para duas coisas. A primeira coisa é medir a quantidade de amor que você tem no coração. Se você é uma pessoa doadora, não. Se você é uma pessoa que está presa às coisas da terra, ou se o seu pensamento está lá em cima, em Cristo. A segunda coisa era não deixar faltar alimento para aquele que necessita.
Deus, ele criou essa ordenança por causa disso. Então, quando ele viu que eles estavam roubando, aí Malaquias, ele coloca, ele disse: desde os dias dos vossos pais, desviaste dos meus estatutos. Quer dizer assim, Deus colocou um estatuto, desde Abraão, passou por Moisés, Abraão, Isaac, Jacó, esse mandamento, essa lei, até chegar aqui em Malaquias. E Malaquias falou: a geração toda passada desviou, não fez o que estava certo, estava roubando a Deus desta forma. E hoje, eu não posso chegar aqui e dizer para você assim: olha, você que não deu o dízimo esse mês, você roubou a Deus. Não, eu não posso chegar e falar isso. Sabe por quê? Porque a maioria das vezes nós vemos por aí, estão gravando, eu sei, mas eu estou aqui para falar a verdade. Eu não estou para guardar. Eu falo o que o Espírito Santo coloca em mim. Porque você não sabe como é que está a vida do seu irmão. Você não sabe se o teu irmão trabalhou aquele mês, se ele recebeu. Você não sabe se ele precisou de comprar remédio para alguém. Você não sabe como é que está a vida dele. Porque antes de você falar assim: se você não trazer o seu dízimo, você está roubando a Deus. Porque antes de você falar isso, por que você não chega e pergunta para a pessoa, para a família, se ela está precisando de ajuda? Porque a igreja, ela foi criada, Deus criou o tabernáculo, a igreja, para ajudar as pessoas. Então o que a igreja faz? A obrigação da igreja é guardar o mantimento para ajudar os outros. O necessitado, a viúva e o órfão. Hoje eu tenho que comer, o seu celeiro está cheio hoje. E amanhã, como é que vai estar o seu celeiro? Então, o que Jesus está nos ensinando? Olha, vamos continuar lendo para não perder o ponto. Porque existe várias denominações, irmãos, que não é a DEF, mas são várias que eu conheci, que eles usam dessa parte para ficar rico. Eles vendem Cristo. E aqui Deus fala que aquele que trazer a casa do Senhor, ele vai derramar uma bênção estrondosa, grande. Mas ele já tinha derramado, já tinha programado essa bênção. E essa bênção é Jesus. É a graça. Então o que Jesus quer dizer com isso? Que nós já somos abençoados. O que eu quero dizer para você? Você já é abençoado. Você trazendo para a casa do tesouro, você trazendo o seu dízimo, a sua oferta, você não precisa de pensar em bênção nenhuma material. Porque você já recebeu o principal, que é a salvação. E a salvação, ela não exige de você dar o dízimo todo mês. Ela não exige de você dar a oferta todo mês. Ela não te obriga a isso. Mas quando você entende que você recebeu a salvação de graça, sem fazer nada, o amor te faz você todo mês chegar e falar: está aqui, eu quero ajudar alguém. Eu quero ajudar essa casa de oração. Eu quero ver essa casa bonita. Eu quero ver mais famílias entrando aqui. Vai abrir uma igreja lá, eu quero ajudar. Vai abrir outra igreja lá, eu quero ajudar, porque eu sei, porque foi através dessa casa de oração que eu recebi apoio. Porque a casa de Deus hoje, irmãos, a casa de Deus hoje, eu vejo a casa do Senhor Jesus hoje como um hospital. Porque lá no hospital você entra para você tratar uma dor física. É verdade ou não é? Aqui você entra para tratar uma dor espiritual. E você entra aqui com uma dor física e espiritual. E sabe o que acontece? Você sai curado da dor física e da dor espiritual. E quem é o médico? Jesus. Ele que é o médico. Doutor Emanuel.
Então, se você for entender para que serve o dízimo, para que serve a oferta, se não fosse o amor das pessoas, eles entenderem que o dízimo e a oferta é para haver mantimento na casa do Senhor, essa igreja não estava aberta. Está aqui o pastor, que ficou anos e anos lutando aqui. E ele pregava sobre dízimo, ele pregava sobre oferta. E ele dizia, um dia, irmãos, nós vamos estar num templo. Contribua na casa do Senhor. Aqueles que contribuíram, aqueles que foram fiel, eles puderam contemplar isso. Então, o que ensina o dízimo e o que ensina a oferta? O dízimo nos ensina a não ficar preso nessa terra, a não ser dependente do dinheiro. O que o dízimo me ensinou? Mesmo que eu ganhe pouco, do pouco que eu tenho, eu vou ofertar. Eu vou dar. Por que eu vou dar? Porque eu tenho gratidão no coração. E a gratidão é que vai fazer você ser uma pessoa fiel. E quando a Bíblia fala que a pessoa não é fiel, ele não está falando que é fiel só por causa do dízimo. Não é só por causa da oferta, é porque não tem amor no coração, é porque não tem coração, o coração dele não é grato. Quando você não tem um coração grato, você já não é fiel mais. Porque a fidelidade não está nas coisas dessa terra. Porque se Deus colocar a fidelidade no dinheiro, que Deus é esse? Se Ele é o dono do ouro, se Ele é o dono da prata, Ele vai colocar a fidelidade só nisso aí? Quando Ele fala fiéis em tudo, o que quer dizer? Que quando você tem um coração doador, quando você, o seu corpo, a sua alma não está presa nessa terra, nas coisas materiais dessa terra, você passa a ser uma pessoa fiel, porque você tem um coração grato. E alguém chega para você e fala assim, olha, nós temos que ajudar uma família ali, e temos que fazer uma cesta básica, o seu coração mexe na hora. Eu já passei necessidade, me ajudaram. Aí você entende, eu agora tenho condições de ajudar, eu vou ajudar. Quando você vê o pastor de sua igreja juntando, reunindo as pessoas, irmãos, precisamos de fazer isso aqui para melhorar, precisamos de fazer isso para que possamos alcançar outras pessoas lá fora. O seu coração, na hora, o seu coração é um coração grato a Deus, aí você é fiel. Agora, preste atenção numa coisa. Se você dá o dízimo todo mês sem faltar nem um mês, você não vai fazer Deus sair do lugar dele. Sabia disso? Deus é soberano, Ele continua no mesmo lugar. Se você orar o dia inteiro, a sua oração não vai mover Deus do lugar dele. Ele vai continuar no mesmo lugar, porque Ele é Deus. Se você ficar o dia inteiro sem pensar em Deus, Deus vai continuar o dia inteiro pensando em você, no mesmo lugar. Você não pensa nele, você não lembra dele, você não pega na Bíblia, você não ouve a palavra, você esquece de Deus, mas Ele não esquece de você. Ele está sentado no seu sublime trono, pensando em você. Você está lá e nem lembra dele. Aí você ofertava com amor todo mês, aí você parou. Não vou contribuir mais naquele lugar por causa disso, daquilo que outro, porque eu não gostei daquela palavra, não vou também mais entregar. Aí você acha que você está fazendo tremenda coisa. Aí de lá ele está falando assim, olha, não converteu ainda. Ele não entendeu ainda. Que eu não quero, eu não estou interessado no que ele vem trazer na mão, mas eu estou interessado no que ele tem dentro dele, não o que ele está trazendo, mas o que ele já tem dentro dele. Então, o dízimo ele nos ensina isso.
Quando chega no final do mês, você lembra assim, até agora aqui, Deus me levantou, me sustentou, me deu saúde. Fiquei doente, mas tive remédio para tomar. Tive o hospital, fui até o hospital. Estou vivo, estou andando. Chegou no final do mês. Eu tenho que fazer algo para Deus. Deus não precisa do seu dinheiro. Ele não precisa do meu dinheiro. Mas Ele quer que você ajude outras pessoas. Então, muitos hoje usam essa palavra para ficar rico, chamando as pessoas de ladrão. Você não dá, você é ladrão. Você está roubando a Deus. E eu parei para pensar, mas como? De que maneira? Como que eu vou roubar a Deus? Aí o Espírito Santo falou, sabe quando você rouba a Deus? Quando você desobedece a Deus. Você está roubando a Ele. Se Ele te deu uma lei, Ele te deu uma ordem, e você não cumpre com essa ordem, você está roubando a Ele. Porque Ele determinou. Se Ele colocou essa lei e essa ordem, é porque essa ordem e essa lei era para ensinar aquele povo e nos ensinar até hoje. Vamos continuar aqui. Quem pode ler aí Romanos capítulo 12, versículo 8. Romanos capítulo 12, versículo 8. Alguém pode ler? Que eu já vou adiantar para frente. Já viu adiantar para trás? Não, né? Eu nunca vi, não. Vai ser a primeira vez que vou fazer isso. Romanos capítulo 12, versículo 8. Alguém pode ler? Diga. Romanos 12, versículo 8. Aleluia, glória a Deus. Olha aí, que maravilha. Ele leu numa versão, e eu vou ler noutra versão para ficar mais claro para nós, Yuri. Deus abençoe. Eu te digo uma coisa, você hoje está no melhor lugar hoje na terça-feira. Porque é aqui que você vai aprender. Na terça-feira é o dia que você participa. É o dia que você vai entrar na Bíblia, aí você vai sentir desejo. Você leu essa palavra hoje, amanhã você já quer ler outra. E Deus te transforma num pregador, assim, ó. Você vai ter o desejo de ler. Então, assim, ó. Se é o dom de animar, eu estou lendo numa linguagem de hoje. Se é no dom de animar os outros, então anime-se. Quem reparte com os outros o que tem, que faça isso com generosidade. Quem tem autoridade, que use a autoridade com todo o cuidado. Então, se eu tenho autoridade, eu tenho que saber usar a autoridade. Eu tenho que usar ela com cuidado. Quem ajuda os outros, que ajude com alegria. Porque tem gente, pastor Hércules, que vai ajudar e sai arrotando para todo lado. E a Bíblia diz que quando a sua mão direita der, a esquerda não pode ficar sabendo. Entra no quarto e ora ao teu pai, fecha a porta e ora ao teu pai que está oculto, e o pai que está oculto te recompensará. Então, como que você vai receber uma recompensa de Deus? É quando você faz com amor. E quando você não fala para ninguém. Ah, foi eu. Está vendo fulano de tal lá? Você está vendo fulano de tal ali naquela moto ali? Ah, foi eu. Foi eu que ajudei ele. Sai espalhando para a ruta todinho. Está vendo o pastor Severino passou com a carrinha ali? Ah, se não fosse eu. Nem entrava nela. Isso não agrada a Deus.
Então, quando nós entendemos essa palavra, nós entendemos que muitos entendem o dízimo e a oferta, muitos às vezes se sentem oprimidos como se fosse uma grande obrigação. E tem gente que ensina assim ainda, ó, se você não dá, não entregar, vai ser amaldiçoado, não vai prosperar, ainda amaldiçoou o coitadinho do irmão ainda. Sempre que essa maldição que Deus aplicou aqui, irmãos, Ele aplicou para aquele povo lá do Velho Testamento. Ele aplicou para quem? Ele aplicou, ele diz assim lá no 9, com maldição sois amaldiçoados, porque roubais a mim, vós toda a nação. Essa maldição, ela foi para aquela geração, de Malaquias para trás. Então eu não posso chegar aqui, no altar do Senhor, e dizer que se você não trazer o dízimo, você será amaldiçoado. Agora eu posso dizer ao contrário para você, que se você trazer o dízimo na casa do tesouro, se você entregar aquilo que Jesus ensinou, como você propôs no seu coração, porque se você for ler o Novo Testamento, você vai ver que Jesus nem fala, ele não eliminou essa lei do dízimo, mas ele nem fala, ele fala assim, como propôs o teu coração. Ele quer dizer assim, eu quero saber como é que está teu coração. Se teu coração está generoso ou não? Seu coração está ganancioso? Como está o teu coração? Aí nós podemos ver que, se você for ver na internet, você vai ver as pessoas ver uma igreja como a igreja DEF, que nós tivemos reunião, agora vimos os relatórios, e você vê o quanto que o ministério é correto. Você entrega a sua oferta aqui, o seu dízimo, você sabe para onde que ele está indo. Alguém orou, alguém clamou, alguém passou várias noites orando, clamando a Deus por uma casa aberta aqui em Arruda dos Vinhos. Pessoas ofertaram, pessoas dizimaram para que essa casa de oração fosse aberta aqui. Agora imagina só, pastor Hércules, se a igreja DEF não fosse uma igreja séria, se o nosso pastor presidente não fosse um pastor sério, o que ele podia fazer? Ele podia pegar as ofertas dos irmãos, pegar o dízimo dos irmãos e comprar Tesla, comprar um jatinho. A igreja sabe como que essa igreja ela é próspera? Ela é próspera, não é no dinheiro não. Porque são poucos que dão dízimo, são poucos que dão oferta, mas essa igreja prospera, sabe onde? No amor. Essa igreja está próspera na união. E você sabe quem é que ajuda a manter isso tudo? Deus. Porque Deus é que tem o controle de tudo. Então, se você não puder dar, você não consegue entregar, né? Tem gente que fica frustrada e fala assim, nossa, se eu não der, vai acontecer alguma coisa de ruim comigo. Não pense assim. Mas também tem gente que pensa assim, eu vou dar, porque o meu sonho é comprar um carro. E aí eu vou dar não vou faltar nem um mês sequer, neste ano ou no ano que vem, porque eu quero o carro tal X. Aí Deus vê logo a intenção que está no coração dele. Peraí, você está achando que eu sou um Deus de barganha? De negócio? Não. Agora, se eu dizer para você, que se você trazer o seu dízimo, se você trazer a sua oferta, é um sacrifício vivo e agradável a Deus. Se você trazer, entregar com amor, com gratidão no coração, Deus move coisas inefáveis, impressionantes, que você nem consegue entender. Eu falo de mim mesmo. Quantas e quantas vezes que eu passei o cartão, irmão, e falei assim, não tem dinheiro para dar o dízimo a si mesmo, não tem.
O banco já levou tudo. Os credores já levaram tudo. Mas eu falava assim, ó, eu vou passar. Se sair, é porque tem. Se não sair, eu vou passar ali uma vergonha, mas eu tentei. E eu nunca nessa vida, o meu cartão do banco me fez passar vergonha. Toda vez que eu chegava lá, às vezes não saía aquilo que eu queria. Talvez eu queria até dar mais. O meu desejo era até que ofertar mais. Mas você tem que lembrar o que Jesus disse. Ele diz assim, o que está lá em 1 Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 9. Se não me engano, oferte conforme o seu coração. Ele quer dizer assim, com amor. Aí quando você dá com amor, o que acontece? Deus fala assim, não, essa pessoa aqui, esse servo aqui, eu vou ter que abrir a janela do céu para ele. Vou ter que derramar uma bênção abundante sobre a vida dele. Porque olha o sacrifício que ele está fazendo. Ele não está olhando nem para a direita, nem para a esquerda, não está olhando para quem está falando. Ele não quer nem saber. Ele se entregou completamente. Aí nós vamos aqui, onde eu anotei aqui, vai ser rápido. Vai ver na segunda parte, o que são os dízimos de oferta, e eu deixei aqui marcado. Chama-se mordomia cristã. O que é mordomia? Se você for ver no dicionário Aurélio, mordomia é quando você senta e alguém te serve. É verdade ou não é? Alguém, o garçom te serve, ou você está num hotel, né? E tem a palavra mordomia de mordomo. O que é o mordomo? Aquele que trabalha. Aí está dizendo assim, a mordomia cristã fala do mordomo, de uma pessoa que está trabalhando, está fazendo a obra. Diz assim, a mordomia cristã, a entrega amorosa e voluntária do que possuímos a Deus é conhecida também como mordomia cristã, ou seja, como seus mordomos. Cabe-nos administrar devocional, amorosamente, o que nos entregou ele nos entregou ele, avisando o serviço de adoração, a expansão do reino e o sustento dos mais necessitados. Então, que essa lição, pastor, que está nos ensinando? A ser mordomo de Deus. A saber administrar aquilo que Ele te deu. Porque Ele já te deu há muito tempo para você. Nós estamos aqui nessa terra, irmãos, para administrar a terra. Nós não somos dono de nada aqui. Você compra um carro hoje para andar novo. Amanhã Deus te leva, o carro fica. Se você comprar o carro, um Tesla hoje, Deus te deu o dinheiro para você comprar o Tesla hoje. Está falando do Tesla porque é o mais conhecido aí. E você foi lá na loja e comprou, você trabalhou para isso, juntou o dinheiro, então comprou o Tesla, não é? Aí você dá uma volta nele hoje. Amanhã Deus te leva. E ministrou esse Tesla só hoje. No dia que você comprou. O meu tio, há pouco tempo, ele fez 65 anos no Brasil. Aí ele recebeu a primeira reforma dele. De manhã, de noite ele morreu. Ele não aproveitou nada. Ele esperou. Aí ele recebeu de manhã. Dormiu. Quando a esposa bateu nele assim, estava morto. Deus levou ele assim, ó. E tem gente juntando dinheiro para a reforma. Não. Eu não estou tirando isso da sua cabeça. Você tem que ser uma pessoa administrativa. Você tem que administrar o seu bem. Você tem que guardar. Você tem que ter uma reserva. Mas fique sabendo. Se você tiver uma reserva, Deus pode te levar e a reserva vai ficar aí. Você vai ter essa reserva pensando assim, olha, Deus, eu guardei ali, aquele pouquinho de dinheiro ali, mas é o Senhor que sabe. Se o Senhor quiser me deixar continuar administrando ele, eu administro. Mas se o Senhor não quiser, por isso que a Bíblia nos ensina, o dízimo nos ensina, a oferta nos ensina isso. Porque imagina você guarda, aonde a ferrugem e a traça só vai comer. E deixa de fazer o que é correto, que é ajudar as pessoas.
Você sabia que essa igreja aqui, ela ainda não tem condições de pagar ainda a renda dela? É. Você sabia, essas cadeiras estão aqui, elas foram compradas para colocar aqui. Pessoas doaram essas cadeiras para ter um assento aqui. Você vai lá no cinema, você paga para entrar no cinema. Não paga? Paga. Se você for numa peça de teatro, você tem que pagar para entrar na peça de teatro. Você vai para a discoteca, você paga um absurdo para entrar na discoteca. E as bebidas que você vai tomar lá, que eu sei, ela é 10 vezes mais cara do que as que vendem aí num café na rua ou no supermercado. 10 vezes mais cara uma bebida lá naquela discoteca à noite, porque eles sabem que você vai para gastar. E eu sei que eu já fiz pessoas gastar dinheiro assim. E você tem que pagar. Aí você paga isso tudo. Aí você paga para comprar um cigarro. Você tem que pegar o seu dinheiro que você suou para comprar um cigarro. E você está pegando o seu dinheiro. Aí você não tem coragem de dar um dízimo, tirar ali 10%. Ou não estou falando 10%, estou falando aquilo que Jesus disse. O que você propôs no seu coração. Porque não é por obrigação. É por amor. Agora, quando você é uma pessoa grata, você entrega 10%, até mais. Eu vejo pessoas, eu já entreguei mais do que 10%. Mas é por amor, por gratidão. Aí você vai lá e compra o cigarro. Paga o cigarro e o cigarro está te matando. Está causando um cancro em você, no seu pulmão. Aí você compra a bebida. Você tem que comprar, gastar o dinheiro com a bebida. Aí você vai bebendo, fica bêbado, acorda de ressaca. Aí você fica viciado na droga. Dessas drogas que tem por aí, as sintéticas e várias drogas, e você tem que comprar ela. Você paga para quê? Para morrer. Não está pagando para morrer? E na igreja você não paga para entrar. Você não paga para receber uma oração. Você vem aqui, o pastor ora por você, Deus te cura através da casa de oração, porque você veio aqui com arrependido e quer um livramento. Aí o pastor, o evangelista, o presbítero impõe a mão em você, coloca a mão em você, Deus usa o vaso, te cura, e você sai daqui curado, transformado, regenerado, cheio de saúde. E você não pagou para entrar ali. Você não pagou para sentar na cadeira. Você não pagou a conta de luz, você não pagou a conta de água. Você não tem nada a pagar, é tudo de graça. A salvação, ela é de graça. Nós já recebemos ela. É graça não merecida. Chama-se graça. Misericórdia de Deus. Colocou seu Filho único para morrer por nós, para nos dar a graça. Então o que é que nós aprendemos com o dízimo e com a oferta? É ser uma pessoa de bom coração, a ser uma pessoa generosa, a doar, a ser mordomos. Hoje nós aprendemos aqui que se alguém pregar para você dizendo, e roubará o homem a Deus, e em quem roubeis? Roubei nos dízimos e nas ofertas. Não pense que você está roubando porque você não deu dízimo, não. Não pense que você é ladrão. Você não é ladrão. Ladrão era aquele povo lá atrás. Agora, pensa em qual modo que você vai aplicar esta palavra. Em que eu estou roubando a Deus? Sabe, muitas vezes que eu roubo a Deus, eu sou ladrão, sabia? Sabe como que eu roubo a Deus, pastor Hércules? É quando o Espírito Santo me toca para eu tirar um tempo, com ele eu não tiro. Eu roubei o tempo de Deus, porque o tempo é de Deus. Aonde que eu roubo mais a Deus? Eu poderia chegar mais cedo na igreja e orar. Eu não consegui. Se eu, às vezes, eu tenho tempo e não vou, eu estou roubando. Alguma coisa você não tem tempo, aí você está trabalhando, mas quando você não está fazendo nada, você não tem nada para fazer, você está livre. O Espírito Santo sabe que você está livre, que você não tem nada te impedindo. Você pode dobrar o seu joelho. Você está roubando a Deus. Quando você é para tirar um tempo para estudar a Bíblia, ler a Bíblia,
e você prefere fazer outra coisa desnecessária no mundo, as coisas do mundo, você deixa de ler a palavra, você está roubando a Deus. Aqui, o tempo. Que é o tempo? Ele te deu tempo. Cada um de nós tem um tempo determinado. E nós roubamos esse tempo de Deus. E Deus, nessa geração de hoje, Ele está exigindo isso. Porque Ele nos escolheu, nós somos a geração escolhida para o grande arrebatamento. É essa geração agora. Porque eu, da idade que eu estou, pode ser que eu venha a ser arrebatado com um velhinho que esteja do meu lado, porque os outros já foram. Mas essa é a geração agora do arrebatamento, do grande arrebatamento. Então nós temos que pensar no tempo. Em que nós estamos roubando a Deus? Então, se você tem condições de dar o dízimo, você tem condições de ofertar, e você não faz isso, você também está roubando. Tá? Por quê? Você está deixando de ajudar uma família carente lá, que pode ser até você amanhã, se você passar dificuldade. Para que Deus criou a igreja? A igreja somos nós. Se nós não formos unidos aqui, nesse lugar, e não criarmos aqui um estatuto para ajudar uma família, 2 famílias, 3 famílias, o que adianta essa igreja estar aberta? Para que serve pagar a renda dessa casa? Que é as paredes. Se nós não tivermos condições aqui de chegar e ver uma família passando um aperto e ajudar ela. Ajudar ela com alimentos, ajudar ela com oração, ajudar ela com ensinamentos. Aí não é igreja. Porque a igreja somos nós. O pastor sozinho, ele não é igreja. Agora, quando eu junto com ele, passa a ser igreja. Quando chega mais um, é igreja. Mas um sozinho não é igreja. Só é igreja quando se une. Quando um está unido ao outro. Os membros se unem e a cabeça é Cristo. Estão todos falando a mesma língua. Estão todos no mesmo campo de visão. Aí sim. Aí nós podemos ver que Abel lá embaixo, ó, ele foi o exemplo para nós na Bíblia. O primeiro da Bíblia, filho de Adão, que ofertou a Deus. Aí você conhece a história. Um dos mais perfeitos tipos de nosso Senhor Jesus Cristo ofereceu a Abel um sacrifício a Deus. E Abel também trouxe os primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. E atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. O que eu quero dizer para você? Quando você traz com amor, quando você traz com gratidão, Deus vai olhar para você. Ele olha. Da mesma forma que ele olhou para Abel. Ele não olhou para Caim. Não atentou pela oferta de Caim. Qual é a diferença da oferta de Caim pela Abel? A de Caim era as coisas da terra. As verduras, os legumes, os cereais. E Abel, o que Abel fez? Abel escolheu a ovelha, que ele cuidava de ovelha, ele era pastor de ovelha. Ele escolheu a ovelha que ele mais amava. O que isso nos ensina, pastor Hércules? Ele foi lá no meio daquelas ovelhas que tinha, era que ele ficava mais abraçado com ela o dia inteiro. Minha ovelhinha. Minha ovelhinha. Aí resolve. Um vento toca nele e fala assim: tem 400 anos que Deus não fala com nós. E o pai disse: tem 400 anos que o pai não fala, que Deus não fala com o pai. Os dois não estão se falando. Disse Abel para Caim: será que se a gente oferecer alguma coisa para Deus, será que Deus não vai falar conosco?
Aí Caim até concordou, falou assim, vai ser até bom, porque imagina só, se ele falar com nós, aí eu já vou falar com ele, olha que eu não aguento mais estar capinando terra não. Eu não aguento mais estar com enxada no chão. A intenção de Caim era essa. Eu não aguento mais estar capinando, cortando mato, roçando mato, para fazer a terra dar fruto por causa do pecado. Aí, então, qual que era a intenção de Caim? Quando Deus fosse falar. A intenção de Caim, que quando Deus aceitasse, ouvisse, aceitasse aquela oferta, era de ele falar logo com Deus. Eu não quero saber disso aqui mais não. Eu quero ficar sentado ali e as coisas crescer para eu comer. Igual era lá no jardim. Meu pai não fazia nada. Ele queria isso. E o que Abel fez? Pegou a sua melhor ovelha. A que ele mais amava. E foi lá, matou a coitadinha, sacrificou ela, colocou em cima do altar um sacrifício. E Deus atendeu, recebeu o sacrifício. O fogo desceu e consumiu o holocausto. E Caim ficou lá, esperando e nada. Cadê? Deus não respondeu. Por quê? As ofertas não tinha diferença. Um era ovelha da terra, um animal. O outro também era as plantações que ele tinha. Não tinha diferença. Aonde que estava a diferença? No coração. Aí a gente aprende muito com Abel. Que Deus olha o que está no coração. É por isso que ele fala, aquele que dá com generosidade, as coisas acontecem. É por isso que você vê aí pessoas contando testemunho, pastor Hércules. Olha aqui a chave do carro. Aí você vê outro falando assim, olha, tá vendo? Estava devendo X, ó. Consegui pagar. Aí tem gente que pensa assim, mas Deus mandou dinheiro para ele lá e pagou. Não, Deus deu condições para ele pagar. A Bíblia fala que Deus, várias e várias vezes na Bíblia, deu porta de escape para o povo. Porque Deus, ele não trabalha para o homem, mas ele trabalha com o homem. Então quando você faz a obra do Senhor com amor, quando você dizima com amor, quando você dá a oferta com amor, meu filho, se você não conseguia tirar a carta de condição, sua carta você tira assim, ó. Agora eu vou dizer para você uma coisa, de prosperidade. Que se você não der o dízimo, você não vai ser próspero. Mentira. Se fosse então o ímpio não era próspero. Só que cada um, Deus determinou uma coisa para cada um. Deus determinou os ricos, que já são prósperos. É só você ler a história do rico mais o Lázaro. Você vê que aquele já nasceu rico. E o outro, coitadinho, Lázaro, nasceu pobre. Mas se você sabe muito bem o que aconteceu com o rico. E você sabe o que aconteceu com o Lázaro. Então, nós temos um tempo determinado para cada um. E nós vamos terminar por aqui. Em nome do Senhor Jesus. Os dízimos e as ofertas, por conseguinte, devem ser trazidos a Deus, não como penosa obrigação, devem ser entregues como um ato de ações de graça. Não hajam assim os santos do Antigo e do Novo Testamento? Mostremos, pois, ao Pai toda a nossa gratidão. Oferecemos não para sermos abençoados, mas porque já fomos abençoados. O ofertar faz parte tanto no nosso culto público como individual. Então, a oferta, o dízimo faz parte de um culto. Se você vem para o culto e não traz nada, a Bíblia fala que você não completou seu culto. O culto só é completo quando tem uma oferta. Quer uma prova disso? Está na Bíblia. Abraão foi fazer um culto para Deus. E Deus pediu para ele: venha fazer um culto para mim, meu filho.
lá no monte. E Abraão foi. E todo culto tem ação, tem sacrifício e tem oferta. 3 coisas que não pode faltar: ação, sacrifício e oferta. Qual é a ação? A ação é quando você sai para vir para o culto. E o sacrifício? Você está se sacrificando. Você tem que sacrificar alguma coisa. E a oferta? Você tem que trazer alguma coisa. É um culto a Deus. Para quê? Isso nos ajuda a não ficar agarrado nas coisas da terra. E o que Abraão fez? Qual que era o sacrifício dele? O seu próprio filho, Isaque. E ele foi naquele monte, a qual chama o monte Deus proverá. E foi ali que Deus, quando ele colocou o seu filho ali para levar o holocausto, para ser morto, amarrado com a faca, é que Deus bradou e disse para ele: olha, já está ali o cordeiro. O Isaac fazia: pai, mas falta o cordeiro. Está faltando o cordeiro, o sacrifício. E o sacrifício era o seu próprio filho. Então lembre-se, antes de você fazer qualquer sacrifício, Deus já fez sacrifício. Então, o que eu penso, pastor Hércules? Que toda vez que eu venho para a igreja, eu não estou fazendo sacrifício nenhum. Porque alguém já fez o sacrifício por mim. Quem fez o sacrifício? Jesus. E já fez o sacrifício. Apesar que para muitos é sacrifício, porque muitos estão doentes, muitos estão mancando uma perna, muitos estão na cadeira de roda. Ele está fazendo um sacrifício para vir na casa do Senhor. Mas se você está saudável, são e tem condições, eu não vejo sacrifício. Se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus. Essa é a palavra que o Senhor, Espírito Santo, me passou essa noite. Talvez você não gostou de algumas, talvez algum te machucou, mas lembre que a palavra que me machucava foi a palavra que me salvou, a verdade. E as palavras que eu disse aqui, as palavras que estão na Bíblia, é a mais pura verdade. Nós aprendemos que muitos pensam que, muitos estão falando por aí, tem gente que fala por aí que é contra o dízimo e é contra a oferta. Mas eu aconselho a você, se eu soubesse que eu trazendo o dízimo para o Senhor, trazendo a oferta para o Senhor, que eu ficaria livre de todas as coisas ruins que eu fazia, eu já tinha feito isso há muito tempo. Ficava livre do tabaco, do álcool, do vício. Se eu soubesse, se alguém tivesse me ensinado, pastor Hércules, se eu tivesse ido na igreja da idade aí do Yuri, quem era eu hoje? Estaria em outro patamar, irmão. Estaria voando para aí afora. Dedicando à casa do Senhor. Se você dedicar, estar sempre na casa do Senhor, sempre ouvindo a palavra, sendo obediente à palavra, obediente ao seu líder, Deus vai te levar para lugares que você nunca foi, nunca imaginou ir. E Deus vai te levar. Porque a palavra de Deus diz que aonde o ímpio não entra, o humilde entra. Aonde aquele que está cheio de dinheiro, tem muito dinheiro, não consegue entrar, o humilde que não tem dinheiro entra. Porque Deus está com ele. Desta forma, eu agradeço essa oportunidade em nome do Senhor Jesus. E agradeço a Deus por essa rica oportunidade.
vos chamarão bem-aventurados, porque vos sois terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Uma pessoa, quando ela é obediente a Deus, ela vai entender o princípio de prosperidade. O pastor Silvio Nunes falou aqui muito bem. O ímpio, muito dos ímpios, tem bens, tem posses, contas bancárias que nem eles mesmos sabem quanto tem lá, que eles nem se importam. Mas aqui nessa noite eu vejo pessoas cheias do Espírito Santo de Deus. E a maior riqueza que nós podemos ter é termos a presença do Pai, sermos obedientes aos seus mandamentos. Isso é a maior riqueza que nós podemos ter. Uma pessoa, quanto ela é fiel à palavra de Deus, ela cumpre os mandamentos e a ordenança do Pai, por amor. A palavra vai dizer: o Senhor é meu bom pastor e nada me faltará. É a presença dele que não vai nos faltar. Pode faltar tudo, pode faltar saúde, pode faltar dinheiro, mas se a presença de Deus ela estiver no nosso meio, nós tivermos uma reserva para com ele, sermos obedientes à sua palavra, ele vai suprir as nossas necessidades. Você vê pessoas milionárias depressivas, pessoas cheias de posse, mas oprimidas. Mas você é cheia e rica da presença de Deus. Guarde essa palavra, confie no Senhor. É sobre obediência ao Pai. Quanto eu entendo que dizimar e ofertar é para abençoar a minha vida, é para guardar a minha vida, aí eu vou viver a plenitude de Deus nessa terra. Porque Deus vai dizer que o seu filho iria comer o melhor dessa terra. E o melhor dessa terra não é ter sobrando, é não faltar em momento nenhum, Yuri. Ter o melhor dessa terra não é como o pastor Silvio Nunes falou, que é ter o melhor carro, mas é Deus suprir nos pequenos detalhes. Hoje você testemunhou, sem entender e saber a lição, aquilo que Deus fez. Faltou uma peça, mas Deus repôs. É nesses pequenos detalhes que Deus opera na fidelidade dos seus. Guarde essa palavra e viva a essência do Pai. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, nessa noite, Pai, queremos te agradecer, Senhor, Pai, por essa palavra ministrada nessa noite, Pai, que possamos entender cada vez mais, ó meu Deus, que termos, ó Pai, um coração generoso, um coração grato a Ti, Senhor. Esse, meu Deus, é o que o Senhor verdadeiramente deseja, porque o Senhor está à procura de verdadeiros adoradores que te adorem o Espírito em verdade, Pai. E nessa noite eu entendi que adorar a Ti, Senhor, é ser obediente, ó meu Deus, em todas as áreas da minha vida. Pai Todo-Poderoso, eu te apresento essa igreja nessa noite, ó Pai. Pai, que o Senhor venha dar um coração grato, um coração contrito, um coração quebrantado, Pai. Que venhamos entender, Senhor, aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Fazemos assim com as nossas mãos em posição de receber. Que o grande amor de Deus, que a graça redentora do nosso Senhor Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com todos, não somente hoje, mas até a vinda do noivo. E a noiva louva dizendo: amém, amém, amém. Não saia sem cumprimentar o seu irmão. Quinta-feira, culto de intercessão.